teve mais entrevista de hoje, continua seu papo com o Luiz Augusto Fischer. Já pergunto, Fischer, a gente estava conversando sobre internet, né? Uma nova tecnologia, mas sou uma pessoa de várias mídias, né? Colabora com revista, jornal, com rádio. Estou esquecendo alguma coisa, que mais que tem? E como é que te relaciona com isso tudo? Eu, numa época, eu também fazia uma participação fixa em TV também, né? Durante, enfim, uma época já remota da minha vida. Como é que eu me relaciono? Pois é, eu tenho um lado meio, assim, jornalista, digamos. Eu nunca fiz formação específica de jornalismo, né? Mas se eu tivesse vivido antes desse decreto que instituiu a obrigatoriedade do diploma, eu certamente teria virado jornalista profissional também, sabe? Como paralelo. Porque eu gosto muito, assim, eu tenho muito prazer intelectual em tentar ser entendido de maneira, assim, mais franca, entendeu? Fora da universidade. Na real, eu tenho dificuldade de escrever academicamente, né? Às vezes eu até consigo, quando precisa, enfim, tem que fazer doutorado e essa coisa toda, né? Mas eu prefiro tentar uma comunicação com o leitor de maneira mais abrangente, ou com o ouvinte, ou com o telespectador. Não... Mas eu não estou querendo dizer que eu sei fazer tudo isso, eu digo que eu me sinto à vontade fazendo, né? E será que é por causa dessa vontade de se fazer, compreender, de fazer coisa que fez com que surgisse o Batê, o dicionário de Porto Alegrense, essas coisas que trabalham mais com pesquisa para explicar para as pessoas como funciona? Eu acho que tem tudo a ver com isso, porque eu me lembro até quando eu comecei a pensar no dicionário de Porto Alegrense, eu cheguei a comentar com alguns colegas da faculdade. Eu dou aula na universidade desde 84, continuo até hoje. E sabe que alguns colegas torceram o nariz ativamente, assim, sabe? Disseram, sabe, como assim, dicionário de gíria, uma coisa menor e tal, né? Mas, para dar o contraponto, o meu grande professor de português, Celso Pedro Luft, já falecido, o Luft se entusiasmou enormemente com a ideia, se dispôs a me ajudar e tal. Enfim, eu tive o prazer de ser aluno dele e depois ser colega dele. Mas tem isso, assim, aquele negócio do dicionário era muito isso, digamos, olhando de longe agora, né, o livro saiu já faz um tempão, 99 foi a primeira edição e ele custou uns 15 anos de elaboração, né? Não contínua, digo, mas ao longo de 15 anos eu fiquei pensando em como fazer e coletando palavras e tal. Então, olhando já de longe, eu vejo que aquilo ali foi representa um gesto que eu gosto muito de fazer, que é meter a mão na linguagem viva, assim, né? E tirar dali algum tipo de matéria-prima, enfim, de fazer comentários sobre isso, né? E como eu te falei antes, eu não tenho muito gosto assim pelo debate acadêmico, eu não vou muito em simpósios e tal, eu vou em alguns muito escolhidos porque eu me sinto assim um pouco, sabe, fora d'água, parece que não é comigo aquela conversa. Então, eu não estou nem querendo dizer que é ruim isso, não, tem o seu cabimento, né? Mas realmente assim, eu gosto muito mais dessa coisa, entendeu? De escrever e de repente ver alguém respondendo. E o dicionário de Porto Alegrense foi muito isso, né? Porque ele foi muito bem vendido, te lembra, né? Na Feira do Livro. Foi recorde de vendas na feira. Foi 2 vezes ele ganhou, na Feira de 99 e na de 2000 foi o livro mais vendido. E até hoje, muitas pessoas de fora me pedem, muitos amigos de São Paulo me pedem. Gente, tem um dicionário que vocês explicam as coisas que vocês têm. Não, ele ainda hoje é bastante vendido e tal, e eu já disse isso mais de uma vez, se existe um autor feliz com o seu livro, sou eu, entendeu? Porque com aquele livro, o que eu recebi de elogio, de afago, de carinho, de gente que eu nunca tinha visto na vida, eu já tive meus 10 minutos de fama, sabe, de ser reconhecido na fila do supermercado e tal, e de ganhar cartas. Porra, eu me lembro assim de, sabe, velhinhos dizendo, olha, eu tenho 80 e tantos anos, sou militar aposentado, moro aqui no Rio de Janeiro, e o teu dicionário me devolveu a minha infância. Pô, imagina isso, né? Porque é muito divertido para quem está fora e não conhece, claro. Como quem está dentro e sabe o que é aquilo e se reconhece, né? Como a gente vê um filme onde a gente vê passagens, locações de lugares que a gente conhece. Exatamente. Isso é muito divertido. A gente falou em Feira do Livro, a gente falou em arte, eu fiquei pensando uma coisa, me dá a impressão que tudo que se relaciona à arte de um modo geral te interessa, né? Música, cinema, literatura nem vou falar, óbvio. Claro. E aí me lembrei de uma coisa, a gente na Feira do Livro costumava participar chamando de coringa, porque toda vez que a gente vai montar alguma mesa, fazer alguma coisa, se coloca um mediador. E a gente diz, quem a gente vai colocar para mediar isso? Quem é que conhece sobre esse assunto? O Fischer. O Fischer, se ele não conhece, ele vai se inteirar, ele vai estudar. Tu vê que mediador é mais ou menos isso que a gente está falando antes, né? De fazer a mediação entre a academia e a rua e tal, né? E por outro lado, eu tive experiências significativas de teatro na adolescência, então eu gosto mesmo, assim, não, claro, não quero mais uma vez dizer que eu saiba fazer isso, mas eu tive intimidade com o bastidor e tal, né?
Eu toco um pouquinho de violão, então eu conheço um pouco esse mundo da música por aí, né? Então realmente é um gosto mesmo. Mas essa coisa de mediador é importante, eu nunca tinha me dado conta, mas professor é isso também, né? É um mediador, né? Faço a mediação entre um conhecimento acumulado de várias gerações e aqueles aluninhos que estão ali na minha frente. E dá para comparar, ou pelo menos em algum momento tangenciar, lecionar e escrever? Dá, são coisas paralelas, assim, elas não têm relação direta, mas eu já experimentei, eu acho que várias modalidades de relação. Por exemplo, uma vez eu escrevi um livrinho inteiro que foi uma tentativa de escrever exatamente a aula que eu dava num determinado curso, num curso de literatura para jornalismo que eu dava. E aí eu pensei em escrever aquilo que eu fazia na aula, porque o que eu fazia na aula me parecia que tinha um bom apelo, assim, que tinha cabimento, que os alunos entendiam melhor e tal, né? Então foi assim, eu sentei e escrevi pensando isso, sabe? Como se eu estivesse falando com aqueles alunos, eu botei na minha cabeça aquele aluno. Por outro lado, às vezes não, né? Porque na aula tu tem um ritmo que é todo particular, né? Em aula, pô... Depende da turma, da resposta. Da turma, do prazo, né? Em geral, na universidade, a gente tem contato com os alunos um semestre. Pô, isso é uma vida, né? Não, é uma vida porque tu encontra com eles 2 vezes por semana, então tu sabe que hoje tu vai encontrar, hoje está meio chovendo, mas amanhã vai estar sol, eles vão gostar. Realmente tem uma interação que é muito dinâmica, é um namoro, assim, entendeu? Que acontece durante um tempo, tem toda uma expectativa, entendeu? Tu pode jogar lá para frente, pode retardar as ações, pode chamar para frente o debate. E tudo isso gera uma observação do cotidiano que acaba contribuindo muito com as coisas que tu escreve, a impressão minha. Claro, claro. Bom, o dicionário direto, no dicionário de Porto Alegre direto, eu fazia isso, que eu botei no dicionário muitas gírias que eu me lembro da minha infância, da minha meninice e algumas mais antigas ainda, né? Eu tinha uma avó já falecida, lamentavelmente, que era aqui de Porto Alegre e que era muito boa leitora e muito atenta para as coisas da linguagem, assim. Então, frequentemente eu perguntava, avó, como é que se dizia isso aqui quando a senhora era menina, lá em 1915? Aí ela me dizia, tinha alguma... Mas eu queria também tentar chegar o mais próximo dos mais jovens. Então, na aula eu dizia, como é que vocês dizem tal coisa? Ou, em tal situação, como é que vocês chamam fulano? Para ver, né, como é que funcionava. E, de fato, eu recolhi muito dessa fonte. Por gostar dessa observação do cotidiano e tal, eu fico me perguntando, tu é doutorado em Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues, cronista. E tem uma grande paixão também pelo Machado de Assis, né? Que são 2 grandes observadores, acredito eu. Ah, certamente. São desses autores, assim, que, enfim, com os quais o cara pode conviver a vida inteira que não cansa, né? Uma vez um célebre professor canadense foi perguntado como é que ele sugeria, qual era o caminho que ele sugeria para um cara se formar como crítico literário, como estudioso de literatura. E o cara respondeu, faz assim, escolhe um grande autor e aí lê tudo que ele escreveu, lê o que se escreveu sobre ele, lê o que ele leu, que daí tu vai realmente ter notícia de como funciona a literatura. E aí o entrevistador perguntou para ele, mas o que é um grande autor? E o cara respondeu, aquele sujeito com cuja obra tu pode conviver muito tempo sem sentir claustrofobia. E esses são 2 exemplos. O Machado de Assis é um planeta, né? O Nelson Rodrigues é outro. Então, o modo como eles prestaram atenção na vida da sua época e tal, é um lado de interesse. E o outro é a excelência da palavra, né? A excelência da forma que eles obtiveram, que não é para qualquer um, né? O cara, às vezes, pode ser muito observador e não saber transmitir, né? Mas esses 2, por exemplo, chegaram lá, né? E é por isso que eles são tão contemporâneos também? Claro. Disso tudo, dessa observação. Como todo grande, né? Todo grande, quer dizer, que a gente começa a entrar nos mistérios, sei lá, do Shakespeare, por exemplo, enfim, o cara lá da virada do século XVI para o XVII. Claro, da linguagem um pouco antiga, fala de rei que não tem mais, etc. Mas, bom, passa essa primeira camada, o cara está conversando contigo aqui e agora, né? Falando como se estivesse num café contigo, né? É a capacidade de falar de coisas que permanecem, né? Pelo menos enquanto a nossa espécie for desse jeito, assim, né? Andar em 2 patas e... essa impressão que me dá, né? Que eles estão falando o tempo todo com a gente, sem mudar. E mesmo o Nelson Rodrigues, que até hoje choca, mas talvez porque as pessoas ainda consigam se enxergar ali, né? E o Nelson gostava de chocar, né? Ele gostava desse efeito, né? Que era o de fazer fazer um papel meio de escândalo, assim, né? E é bem o contrário do Machado de Assis, por exemplo, já que falamos nele. O Machado é um cara todo discreto, é um inglês, né? Um cara faz alusões, tudo nas entrelinhas, tudo assim. E o Nelson não, o Nelson é aquele ataque, né? Na Missa do Galo, o
o Machado fala, né, do menino de 17 anos, uma senhora de 30 anos. De 30 anos, uma mulher velhíssima. E ele fica deslumbrado com o simples revelar do pulso, né, do punho dela, assim, e tal, e deixa tudo... Já o Nelson Rodrigues mete o pé na porta. Pé na porta, gritaria, xingamento, palavrão. Ele não era tanto de palavrão, isso é curioso, né? Até na ficção, nos romances aparece mais palavrão do que no teatro, né? Mas ele, enfim, ficou com fama de tarado e não saiu nunca mais dessa. E não saiu nunca mais, porque sempre lembra a gente pelas piores coisas, né? Exatamente. Assim, o Nelson dizia, né, que a fama de um homem é a soma dos insultos que ele recebeu na vida, né? Verdade. Fischer, muito obrigada pela gentileza de atender a gente. Eu que agradeço. A gente quer agradecer também a Sojipa, que nos recebeu aqui para fazer essa entrevista. E dizer para você que todo domingo a gente traz mais algum convidado para conversar um pouco, que teve mais entrevista. Até a próxima.